É parte importante do laudo pericial os quesitos. Os quesitos são perguntas de natureza técnica ou científica, formuladas pelo magistrado ou pelas partes, a serem respondidas pelo perito. As respostas aos quesitos devem ser de forma clara, ter precisão, manter-se nos limites do objeto técnico ou do ponto controvertido determinado pelo condutor judicial. Vamos a alguns exemplos de quesitos na área tributária. Quesito 1. Os livros contábeis e fiscais da autora estão revestidos das formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas, de modo a merecer fé e juízo? Resposta: sim. Os livros contábeis e fiscais, compulsados pela perícia do período objeto da lide, foram aqueles especificados no anexo 1. Os mesmos contêm as formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas, sendo, portanto, merecedores de fé e juízo. Quesito 2. A requerente mantém em seu acervo de arquivos de documentos que contenham as informações relativas às suas receitas e despesas? As informações ali contidas asseguram com exatidão a verdade espelhada? Resposta do perito: sim. Realizamos diligências e verificou-se que a requerente mantém em seu acervo de arquivos e documentos informações relativas às suas despesas e receitas. Esses documentos asseguram com exatidão a verdade espelhada, pois estão escriturados na contabilidade através dos livros diário e razão, balancetes de verificação e balanços patrimoniais. Podem perceber que o quesito 1 e o quesito 2, eles revisitam as nossas normas brasileiras de contabilidade relacionadas à escrituração contábil. Na realidade, o que eles estão querendo verificar é se essa contabilidade pode merecer fé em juízo, se ela tem força probante. E aí o perito, ao avaliar com toda a sua técnica a escrituração contábil colocada para seu exame, irá ali certificar esses lançamentos. Quesito 3. Face às respostas oferecidas aos quesitos anteriores, pede-se ao senhor perito e assistentes técnicos que informem se é ou não procedente o auto de infração objeto da lide. Esse tipo de quesito ele é muito comum. Primeiro, porque ele remete a respostas oferecidas aos quesitos anteriores, e aí é importante ressaltar que os quesitos eles são formulados de forma lógica, né? Então, na hora da elaboração dos quesitos, os assistentes técnicos, os procuradores das partes, eles formulam os quesitos na forma de uma ordem lógica. Por isso que sempre um quesito remete a outro, né? Face a resposta oferecida ao quesito anterior, pede ao senhor que informe se é ou não procedente o auto de infração objeto da lide. A resposta do perito foi prejudicada a resposta, pois o indagado envolve mérito, matéria de exclusiva competência do juízo, fora, portanto, da função legal da perícia contábil. Esse tipo de quesito, que nós chamamos de quesito de mérito, também é muito comum nas perícias tributárias, onde o perito é chamado, questionado sobre a procedência ou não do auto de infração. E nesse caso, essa procedência ou não, ela é de competência do juízo, envolve mérito, que deve ser apreciado pelo juiz da causa. Nesse quesito, a certidão de dívida ativa apresenta corretamente a legislação nela discriminada? Os valores nela presentes obedeceram estritamente à legislação aplicada? Apresenta assim a CDA a certeza e liquidez que lhe é peculiar? Em caso negativo, justificar. Nós temos aqui agora um quesito mais complexo. Ele remete à certidão de dívida ativa e sobre essa certidão de dívida ativa existem vários questionamentos. Primeiro, se ela apresenta corretamente a legislação, se os valores obedeceram à legislação aplicável e se ela tem certeza de liquidez. Vamos ver a resposta do perito. A resposta é positiva em relação à apresentação e discriminação da legislação na certidão de dívida ativa. No termo de inscrição, folha 53, consta a seguinte legislação tributária federal. Percebe-se aqui
que os outros questionamentos não foram respondidos pelo perito. Na nossa norma brasileira de contabilidade, os nossos quesitos eles têm que ser respondidos de forma conclusiva. E nesse caso aqui temos um quesito, né, que não respondeu todos aos questionamentos que lhe foram feitos. No outro quesito, questiona-se: o principal, a multa, a correção monetária, os juros e os encargos incidentes sobre o débito foram aplicados em conformidade com as leis que determinam a sua exigência? Em caso negativo, justificar. Então, nesse momento, questiona-se ao perito tanto sobre a obrigação principal, como a multa e a correção monetária, os juros e os encargos aplicados sobre esse débito. A resposta do perito: de acordo com os dados extraídos da folha 52, o valor do imposto principal devido é R$ 5.010,96 e o valor da multa R$ 5.010,96, perfazendo um total de débito de R$ 10.021,92. E os mesmos encontram-se em conformidade com as leis que determinaram a sua exigência. Nesse outro quesito, questiona-se: pode o senhor perito informar se a empresa aproveitou como crédito na conta corrente do tributo, leia-se, no registro de entrada de mercadorias, o ICMS destacado pela transportadora nos respectivos conhecimentos? Nesse quesito, então, nós percebemos que o questionamento envolve tanto o aproveitamento de crédito na conta corrente do tributo, como o ICMS destacado, né, pela transportadora em seus respectivos conhecimentos de transporte. A resposta: verificou-se pela análise dos livros de registro de entrada de mercadorias que não houve por parte da empresa o aproveitamento do ICMS destacado pela transportadora como crédito na conta corrente do tributo. Outro quesito: quer o senhor perito informar com base em qual sistemática embargante apurou o imposto de renda pessoa jurídica devido nos anos calendários de 2010? Ao analisar as declarações de imposto de renda pessoa jurídica em anexo, a perícia constatou que a embargante apurou o IRPJ devido com base na sistemática do lucro real. Outro quesito: quer o senhor perito informar, com base nos documentos contábeis e declarações fiscais da embargante, se esta apurou crédito decorrente de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica nos anos calendários de 2011 a 2014? Em caso positivo, favor informar os valores dos créditos apurados em cada ano calendário. Verifica-se aqui que esse quesito ele solicita um confronto entre a documentação contábil e a documentação fiscal, avaliando a apuração do crédito de saldo negativo, né, nessas declarações contábeis e fiscais. A resposta é positiva, sim, a embargante apurou o crédito decorrente do saldo negativo de imposto de renda nos anos calendários de 2011 a 2014, no valor de R$ 2.500.850. Bom, respondidos os quesitos, o laudo pericial pode ser conceituado como uma peça probante, escrita, objetiva, de forma clara e precisa e concisa, na qual o perito contador expõe de forma circunstanciada as observações e os estudos que fizeram e registraram as conclusões fundamentadas da perícia. O laudo deve expor de forma clara e objetiva a síntese do objeto da perícia, os critérios de trabalho adotado e as conclusões do perito contábil. Como considerações finais, na atuação dos peritos contadores em matéria tributária, o perito deverá fazer um acompanhamento sistemático das principais discussões e teses jurídicas, bem como de decisões administrativas e judiciais sobre os tributos constantes do nosso sistema tributário nacional, para melhor auxiliar o judiciário em suas demandas. Muito obrigada.